fazenda chamada de Granja do Solar, que era de um homem chamado Sr. Jones, viviam muitos animais. Entre eles, tínhamos o Major, que era um porco mais velho, Branca, Lulu e Catavento, que eram 3 cachorras, Sansão, que era um cavalo forte, Quitéria, uma égua de meia-idade, Benjamin, o burro, Mimosa, a égua branca, entre muitos outros. O Major, o porco mais velho, certa noite reúne todos os animais na granja, para lhes passar um ensinamento. Esse ensinamento era de que eles deveriam se revoltar contra os humanos. Ele afirma que os animais só passam por dificuldades e por miséria porque os humanos os roubam e os exploram, já que tudo que eles produzem, os humanos pegam para si e sempre lhe davam muito pouco em troca. Depois desses ensinamentos, Major ensina a todos os animais o hino da Revolução, Bichos da Inglaterra, que transmitia os valores da revolta. Depois de 3 dias, o Major faleceu. Os animais, então, percebem que eles devem se preparar para essa revolução. Entre eles, os 2 porcos, Bola de Neve e Napoleão, se encarregam de planejar a revolta. Bola de Neve e Napoleão, juntamente com Garganta, criam o princípio do animalismo, e todos os dias, depois que Jones ia dormir, os 3 se reuniam para tratar da revolução. E de início, todos os animais demonstravam felicidade com isso. Jones, com o tempo, foi entrando em decadência. Um dia, voltou bêbado para casa, dormiu e deixou os animais sem comida. Frustrados e com raiva de Jones, os animais decidem se rebelar naquele momento. E então, uma das vacas arrebenta a porta e começa o combate. Os homens tentam vencer os animais, mas acabam sendo derrotados e vão todos embora da granja. Após a revolução, os animais ficam com o controle total da granja e decidem que a casa onde o Sr. Jones e sua família moravam deveria virar museu, onde nenhum animal poderia morar. Bola de Neve decide renomear o nome da granja de Granja do Solar para Granja dos Bichos, já que ela seria comandada só por animais, e também seria habitada apenas por animais. Bola de Neve explica que haveriam alguns princípios importantes que todos os animais deveriam seguir, e por isso eles escrevem esses princípios na parede da granja. Os princípios eram: qualquer coisa que anda sobre 2 pernas é um inimigo. Se tiver asa ou tiver 4 pernas, é amigo. Não podem usar roupas, não podem usar camas ou não podem beber álcool. E de jeito nenhum devem matar, e o principal deles, todos os animais eram amigos. Depois de alguns dias, os úberes das vacas estavam estourando. Então, Bola de Neve e Napoleão ordenham e guardam o leite. Bola de Neve vai colher feno e Napoleão fica por conta do leite. À noite, o leite havia desaparecido. A primeira colheita após a Revolução foi ótima. Os porcos supervisionaram enquanto os outros trabalhavam na colheita, pois, segundo eles mesmos, eles eram donos de conhecimento maior e, portanto, seria natural que assumissem a liderança. Com o tempo, começaram a haver diferenças no trabalho. Mimosa e a gata não queriam trabalhar, e Sansão trabalhava em excesso. Os animais se reuniam todos os domingos, e ninguém trabalhava. No celeiro, os porcos conduziam os assuntos que deviam ser tratados e os animais votavam. Porém, Bola de Neve e Napoleão nunca estavam de acordo. Mesmo a respeito da aposentadoria, eles divergiam, pois Napoleão queria que fosse com uma idade e Bola de Neve com outra. Foram criados comitês para diversos assuntos, mas, em sua maioria, foram um fracasso. Foram criados também aulas para ler e escrever, mas muitos animais tinham dificuldades e aprendiam só algumas letras. Bola de Neve resolveu condensar os mandamentos em um para ajudar os bichos mais burros. O mandamento era: 4 pernas bom, 2 ruim. Napoleão não demonstrou interesse pelo comitê de Bola de Neve, agindo com indiferença em relação a eles. Certo dia, Lulu e Branca dão cria a 9 filhotes, e Napoleão se responsabiliza pela criação deles, mantendo-os em reclusão. A notícia de que havia uma fazenda comandada somente por animais e que os porcos lideravam a revolução se espalhou rapidamente por todo o condado. Napoleão e Bola de Neve queriam que a notícia fosse ainda mais longe. Por isso, eles mandaram pombos com instruções sobre a revolta para locais mais distantes. Enquanto isso, Jones estava hospedado em uma taverna. Os fazendeiros, que eram vizinhos da Granja dos Bichos, de início acreditavam que aquilo era algo temporário e que eles não iam conseguir progredir por muito tempo.
Porém, quando eles concluíram que isso não ia acontecer, começaram a espalhar mentiras a respeito da fazenda. Jones queria sua fazenda de volta, e para ajudá-lo nesse plano, ele chamou seus amigos fazendeiros. Todos eles queriam acabar com a rebeldia desses animais. Porém, os bichos já esperavam por uma vingança, e por isso Bola de Neve preparou uma tática para que os animais vencessem essa batalha. Assim que os homens chegaram na granja, vários pombos os atacaram, além de que Bola de Neve, Maricota, Benjamin e as ovelhas tentaram entrar em confronto direto com os fazendeiros, mas prevendo que isso não daria certo, Bola de Neve deu o comando para que os animais recuassem. Depois disso, as coisas pioraram. Jones conseguiu ferir Bola de Neve e matar uma ovelha. Enquanto isso, Sansão usou sua força, conseguindo nocautear um homem, e isso fez com que todos os outros fugissem assustados. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha do Estábulo. Mimosa permaneceu escondida a batalha toda. Assim, os animais começaram a suspeitar que ela estava os traindo, pois ela estava cada vez mais distante de todos. Os bichos conseguem descobrir por meio de Quitéria que ela estava se encontrando secretamente com um homem fora da granja dos animais, e que ele lhe dava torrões de açúcar e fitas para sua crina. Afinal, seu nome era Mimosa porque ela adora um mimo, não dispensa por nada. Após alguns dias, os animais descobrem que ela passou a trabalhar puxando uma charrete e que estava satisfeita com esse trabalho, somente por ser mimada com torrões de açúcar. Um tempo depois, Bola de Neve teve a ideia de construir um moinho de vento para facilitar o trabalho dos animais. Porém, Napoleão discorda e tenta convencer os animais que era uma péssima ideia. Então a granja ficou dividida entre Bola de Neve e Napoleão. Alguns concordavam com a construção do moinho e outros caíram na lábia de Napoleão e acreditavam que esse moinho não traria vantagem nenhuma. Bola de Neve claramente estava com mais apoiadores, mas antes que ele ganhasse a votação, Napoleão o ataca com os cães que ele havia criado como seus subordinados e expulsa. Agora que Bola de Neve foi expulso, Napoleão impõe novas regras. Uma delas era que todas as decisões importantes seriam tomadas pelos porcos. E por fim, ele resolve construir um moinho que tanto havia discordado, e pede ao porco Garganta que convença os animais de que Bola de Neve havia roubado essa ideia dele, e os animais novamente caem na lábia de Napoleão. Depois de um tempo, a fazenda sofre com a escassez de recursos. Napoleão e os porcos, para acabar com essa falta, decidem então que iriam comerciar com os humanos. Alguns animais não concordaram com essa ideia, porque isso seria contra as regras iniciais, mas Napoleão afirma que eles não entrariam em contato com os humanos, iriam somente fazer trocas comerciais, para que a escassez chegasse ao fim e os animais aceitam. Finalmente, os porcos se mudam para a casa grande e Garganta convence a todos que isso era o certo, pois, como os porcos tinham inteligência para governar, eles precisavam de conforto para que pensassem e planejassem melhor. Os animais ficam meio inconformados, porque uma das regras era não usar a casa grande, mas Sansão cria uma frase e a repete o tempo todo: Napoleão tem sempre razão. Os animais sentiram que tinha trabalhado mais nesse ano do que no ano anterior, por causa dos reforços na parede do moinho e suas reconstruções. Com isso, o prazo era mais curto e também sentiram que estavam recebendo menos comida. Mas todo domingo, Garganta ia anunciar que a fazenda estava crescendo, assim como a quantidade de alimento que eles recebiam. Os bichos acreditavam, porque eles não lembravam como era a vida antes da rebelião. E tudo o que acontecia de bom na fazenda passou a ser dados créditos para o Napoleão e sua liderança. Nesse período, 3 galinhas confessam que estavam tramando, junto com o Bola de Neve, assassinar o Napoleão. Elas foram mortas, e mais medidas são tomadas para assegurar a segurança de Napoleão. Começa a faltar alimento na granja, para alimentar todos os animais.
Por isso, Napoleão, que quase não saía mais da casa grande, decide que as galinhas deveriam passar a dar todos os ovos para ele, que o venderia para Imper, o advogado que iria trocar os ovos por alimentos para ele. Com esta ação, as galinhas percebem que, com isso, não poderiam chocar seus ovos para gerar mais pintinhos, e ficam descontentes com isso, fazendo uma rebelião contra essa ação, e não gostando da atitude que as galinhas tomaram, o Napoleão corta a ração delas. Os bichos acharam que o sexto mandamento havia sido violado com a matança, mas ao lerem novamente os mandamentos, viram que estava escrito que era proibido matar outro animal sem motivo, e claramente Napoleão tivera um bom motivo para matar os traidores. Napoleão estava tentando fazer acordo com Frederick e Pilkington para tentar vender pilhas de madeira. Porém, começou a espalhar boatos de que Frederick e seus homens estavam tentando invadir a granja, que o Bola de Neve estava abrigado em sua fazenda e que ele era muito cruel com seus animais. Esses fatores faziam com que todos os animais odiassem muito Frederick e não confiassem nele. Por causa de tudo que estava acontecendo na granja, o Bola de Neve passa a ser pintado como um grande vilão pelo Napoleão, que o acusa de tudo que dá errado. Com essa tensão na fazenda, o Napoleão convoca uma reunião e nela ele fala que todos eram aliados de Bola de Neve e estavam infiltrados na fazenda, deveriam confessar. Com isso, alguns animais falam que estavam associados ao Bola de Neve, e ele mata todos, cortando suas gargantas. Após esse acontecimento, todos os que estavam assistindo ficam muito chocados, e o Napoleão acaba abolindo o hino Bichos da Inglaterra, porque afirmava que o objetivo da canção já tinha sido atingido. Os animais conseguem finalmente acabar a construção do moinho no outono, exatamente no dia marcado para a finalização da obra, o que deixa todos muito felizes e orgulhosos, mesmo estando muito cansados de todo o esforço. O próprio Napoleão foi inspecionar o fim da obra e parabenizou a todos pela construção do moinho que ele batizaria de Moinho Napoleão. 2 dias após o fim da obra do moinho, o Napoleão convoca todos para lhes comunicar que ele havia vendido madeira para Frederick. Os animais ficam muito surpresos com isso e descobrem que o Napoleão, na verdade, fingiu uma amizade com Pilkington enquanto tramava secretamente acordos com Frederick, e que após a venda da madeira, ele corta todas as relações que tinha com a fazenda de Pilkington. Napoleão afirma que todos os boatos a respeito de como Frederick era maldoso era tudo mentira. Eram apenas boatos que o Bola de Neve estava disseminando e que, na verdade, ele estava escondido na fazenda de Pilkington. A madeira que fora vendida a Frederick foi retirada rapidamente da fazenda dos animais e levada embora, e várias notas foram dadas em troca, o suficiente para comprar uma máquina para um moinho de vento. Porém, alguns dias depois, o advogado deles comunicou a Napoleão que as notas eram falsas e que a madeira tinha, na verdade, saído de graça. Napoleão falou que queria matar Frederick e que na manhã seguinte eles acabam sofrendo uma invasão por parte de Frederick e de seus homens, na qual todos os animais se puseram a lutar. Porém, eles tiveram que recuar, já que muitos se feriram e acabaram se escondendo no celeiro. Isso deixou toda a pastagem e o moinho de vento nas mãos do inimigo, e perceberam que o moinho ia ser destruído pelo Frederick por meio de explosivos. O moinho realmente foi destruído, todos os animais ficaram muito revoltados, e com esse sentimento, eles decidem sair do seu esconderijo e enfrentá-los. Muitos animais acabam se ferindo por causa das balas que os humanos atiravam, mas eles conseguem revidar o ataque, matando e ferindo alguns humanos, o que despertou um grande medo neles, que começam a fugir da granja. Os animais saíram vencedores, porém muito feridos e sem um moinho. Após algumas horas do fim da batalha, houve um tiro de comemoração e os animais não entenderam o porquê disso. Então apareceu o Garganto para explicar que eles eram vencedores, uma vez que conseguiram reaver, graças à liderança de Napoleão, todo o seu território, havendo grandes comemorações por causa disso nos dias seguintes. Alguns dias depois, os porcos encontraram um uísque na casa grande. Então, durante toda a noite, ouviu-se uma cantoria. E na madrugada, Napoleão é visto correndo no pátio. No dia seguinte, os porcos acordam tarde e Garganta vai até o celeiro dar a notícia que Napoleão estava à morte. Napoleão, então, como seu último ato, diz que nenhum
animal poderia ingerir álcool e que a punição seria a morte. Porém, Napoleão se recupera e volta às suas atividades. Decide também plantar mais cevada e começa a se interessar por destilação e fermentação. Certo dia, os animais percebem que o mandamento de não consumir álcool tinha uma parte a mais, era em excesso. Sansão, então, com a pata machucada, continua trabalhando. De início, a aposentadoria havia sido fixada em 12 anos para os cavalos e porcos. Até então, nenhum bicho havia se aposentado, mas o assunto estava vindo à tona com mais frequência. E o 12º aniversário de Sansão estava chegando. Durante o inverno, os porcos reduziram a comida dos animais, dizendo ser necessário. Ainda afirmavam que eles receberiam muito mais do que na época de Jones. Os animais aceitavam, pois nem eles lembravam como era a época de Jones. Uma das porcas deu cria, e Napoleão decidiu construir uma escola para Leitãozinho. Eles poderiam usar fitas aos domingos. Houveram novas reduções da alimentação dos animais, porém os porcos sempre estavam ganhando alguns quilos. Um dia um cheiro gostoso escorreu pelo pátio de cevada cozida. No dia seguinte os porcos anunciam que toda a cevada seria reservada para eles. A granja então vira república, e no dia da eleição só aparece um candidato, Napoleão. No mesmo dia, foram encontrados pelos porcos documentos que comprovam a cumpribilidade de Bola de Neve e sua parceria com os homens. Sansão trabalhava de noite no moinho e na construção da escola. Um dia Sansão se machuca e cai, então todos os animais da granja correm para ajudá-lo. Sansão diz que tudo bem, pois já estava muito perto de se aposentar e agora poderia descansar. Mas os animais pedem ajuda para a Garganta, e Garganta diz que Napoleão já estava cuidando de tudo para levar Sansão para o Hospital Wellington. Um dia então eles levam Sansão em uma carroça, porém os animais conseguem ler o que estava escrito nela, que era matadouro de cavalos. Eles então desesperam, mas Garganta diz que antigamente a carroça era utilizada pelo matadouro e agora é utilizada pelo hospital. Alguns dias depois chega a notícia que facilmente de Sansão. No dia seguinte chegam engradado de madeira na granja. Os porcos. O tempo passou e pouco a pouco a vida dos animais da fazenda se encurtava. Ninguém mais se lembrava como a vida era antes da rebelião. Boa parte dos animais já tinha morrido, e também Jones. A proposta de fazer um espaço de terra para os bichos que iam se aposentar nunca mais foi mencionada. A granja agora tinha mais habitantes e também estava mais organizada. E depois de muito tempo, o moinho de vento tinha sido finalizado. Com o moinho finalizado, os animais começaram a ganhar mais dinheiro. No caso, apenas os porcos e os cachorros. O resto dos animais continuavam da mesma forma, trabalhando duro. E Garganta continuava com o discurso de que era muito difícil supervisionar a granja. Um dia, os animais ouviram Quitéria relinchar. Logo correram para o pátio. Chegando lá, viram Garganta sobre 2 patas. De repente, viram uma fila de porcos, todos sobre 2 patas. Antes que pudessem dizer algo sobre aquilo, as ovelhas começaram numa espécie de coro: 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Repetiram isso durante 5 minutos, e quando os animais iriam poder protestar, os porcos já tinham voltado para dentro de casa. Os animais vão até a parede dos mandamentos e percebem que havia uma mudança no mandamento da igualdade. Agora ele dizia que todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. No dia seguinte, os porcos que supervisionavam os animais estavam com chicotes nas patas da frente. Uma semana mais tarde, a granja recebeu uma visita de donos de granjas vizinhas. Os animais estavam a limpar nabos, mas nem levantavam as cabeças, não sabendo se tinham mais medo dos porcos ou dos humanos. De noite, os animais ouviram muitas risadas vindas da casa, então decidiram ir até lá para ver o que se passava. Quando chegaram, viram pela janela os porcos interagindo com os humanos de uma forma amigável. Sr. Pynchon decide fazer um brinde, e logo depois, Napoleão revela
que o nome Granja dos Bichos foi abolido e que o novo nome, a partir daquele momento, seria novamente Granja do Solar, como na época de Jones. Os animais começaram a se afastar da casa e os porcos com os humanos retornaram a jogar cartas. Os animais começaram a ouvir uma gritaria vindo da casa, e ao olhar novamente, de homem para porco, de porco para homem, não conseguiam distinguir o que era porco, o que era homem. Sobre o título. O livro foi publicado originalmente com o nome de Animal Farm, ou Fazenda dos Animais, para o português. E esse nome foi adotado pela maioria das traduções. Porém, na tradução brasileira, o livro foi publicado como Revolução dos Bichos. Isso aconteceu porque o livro foi publicado no contexto político da ditadura militar, e viram no livro a oportunidade de fazer uma crítica aos ideais socialistas e comunistas. Sendo assim, a tradução brasileira desvencilhou o sentido original da obra, porque Orwell era um socialista, e sua crítica era apenas aos governos extremamente autoritários. Além disso, o nome Animal Farm dá mais destaque ao espaço onde se passa o livro, e o nome Revolução dos Bichos dá mais destaque às ações que ocorreram nele. Sobre George Orwell. George Orwell é o autor de Revolução dos Bichos, e é considerado um dos escritores ingleses mais importantes do século XX. Ele nasceu no ano de 1903 e veio a falecer em Londres, no ano de 1950. Além de Revolução dos Bichos, também escreveu o livro 1994, outro clássico da literatura mundial. Em 1936, Orwell lutou contra os fascistas na Guerra Civil Espanhola, onde ele entrou em contato pela primeira vez com os ideais russos. Ainda nesse conflito, ele percebe como os anarquistas passaram a destruir seus próprios aliados, sob a suspeita de estarem colaborando com os inimigos. Essa pode ter sido uma das suas motivações para a criação de Revolução dos Bichos. Orwell não é um escritor sentimentalista, então usa em seu livro um tom direto e sem floreios, com o objetivo de chocar o leitor. Isso se dá, em parte, pela desconfiança que ele tinha de pessoas intelectuais. Sobre o livro. O livro foi publicado pela primeira vez no dia 17 de agosto de 1945. George Orwell teve a ideia de fazer a obra após presenciar um homem chicoteando um cavalo, em uma carroça, e vendo aquela situação, ele pensou: e se os animais tivessem consciência de sua força? A história foi criada para criticar o regime que Stalin tinha implantado na Rússia. Apesar de Orwell ser socialista, ele acreditava que o regime russo não era um verdadeiro socialismo, pois era extremamente autoritário e não se originava da igualdade de classes. O livro realmente se tornou popular nos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. Outro motivo para esse sucesso foi a escolha de usar animais como personagens, fatos que ajudou a história a alcançar um público muito maior. Através desse livro, Orwell tenta demonstrar como a revolução tem grandes chances de falhar, e também os perigos de um governo autoritário. Além disso, também mostra como o poder pode subir a cabeça das pessoas e as corromper. Por abordar esses temas, o livro continua sendo muito atual, sendo relevante até nos dias de hoje. O livro se trata de uma história alegórica, ou seja, utiliza diversas metáforas, que são associações a várias personalidades ou acontecimentos famosos, para contar sua história. Além disso, apresenta diversas sátiras, que é a utilização da ironia para fazer uma crítica a um regime político e passar uma lição de moral. O foco da narrativa está na posse dos bichos e na forma como governam, e não na revolução em si. Análise das metáforas do livro. Jones representa o czar Nicolas II, o último czar da Rússia, e foi um comandante extremamente autoritário, que maltratou a população de seu país, e por isso sofreu uma revolta e foi deposto do poder. Major representa Lenin, que, seguindo os princípios do marxismo de Karl Marx, apresentou uma nova ideia de governo que favorecia as camadas mais pobres da população russa, e incitou a realização de uma revolução. Napoleão representa Stalin, que perseguiu e exilou seu principal rival, que era Trotsky, e implantou um governo extremamente autoritário na Rússia. Bola de Neve representa o próprio Trotsky, que disputou o poder com Stalin após a morte de Lenin, mas acabou sendo exilado do país por seu rival. Garganta representa a mídia russa, que sempre distorcia as informações relacionadas a Stalin para melhorar assim a imagem do comandante russo.
Sansão representa a classe dos proletariados, que apesar de todo o sofrimento e dificuldade que passaram, continuaram acreditando e apoiando Stalin. Os cães representam a polícia secreta de Stalin, que garantiam que ele conseguisse exercer seu poder. Mimosa representa a parcela da sociedade que se caracterizava como burguesia, que não ficaram contentes com a Revolução. No contexto da Segunda Guerra Mundial, temos os personagens vizinhos Pinkerton e Frederick. Pinkerton representa os países do Ocidente, principalmente a Inglaterra, e Frederick representa a Alemanha, naquela época a Alemanha nazista. E a Batalha do Moinho de Vento vai simbolizar a invasão dos alemães na Rússia, que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial.